Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. E Deus seja louvado pela sua decisão de hoje, mais uma vez, se aprofundar em um relacionamento íntimo com o Pai através da sua palavra. Eu me chamo Luiz e ao longo deste trimestre nós temos estudado as cartas de Paulo às igrejas de Corinto. Aqui comigo está Gisele e nós hoje iremos estudar o tema 10, Ministério Cristão Autêntico. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, gostaria de pedir a você, Gisele, que faça uma oração para a gente, por favor, pedindo para que Deus seja o nosso professor, o nosso guia e nos use poderosamente hoje. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir que o Senhor derrame o Espírito Santo nesse momento para que possamos entender a Tua Palavra e colocar em prática. Perdoa nosso pecado, esteja conosco, em nome santo de Jesus. Amém. 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 Bem, meus queridos, 5 temas serão discutidos por nós aqui hoje. Nós falaremos sobre os frutos de um ministério autêntico, sobre o contraste entre sofrimento e glória. Falaremos também sobre um tal ministério de reconciliação que Paulo fala, sobre um chamado à santidade e, por fim, um tema polêmico que não vou revelar aqui, que é para você ficar até o final, prestando atenção e estudando conosco a palavra de Deus por meio do seu servo Paulo. Bem, para começarmos o nosso primeiro tema, eu vou pedir para você, Gisele, por favor, ler para a gente o seguinte texto, 2 Coríntios capítulo 3. Abra você também aí em casa este texto, segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto, capítulo 3. Se alguém não estiver achando, 2 Coríntios fica depois de 1 Coríntios. Brincadeiras à parte, 2 Coríntios capítulo 3. Gisele, por favor, leia versos 1 a 9. Diz assim: estamos começando outra vez a recomendar nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letras, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, e em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Luiz, fiquei com uma dúvida. Como seriam essas cartas de Cristo? Excelente pergunta. Para respondermos o que são as cartas de Cristo, será necessário antes compreendermos o que eram as cartas de recomendação, que Paulo menciona aqui, como alguns, olha só, no verso 1. Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Para a gente compreender isso, nós vamos lá para o livro de Atos. Atos capítulo 9. Isso mesmo, Atos capítulo 9. Vamos ler os versos 1 e 2. Nós iremos ler vários textos bíblicos hoje aqui, viu, pessoal? Então, preparem os dedos de vocês aí para folharem a Bíblia ou então rolarem a tela do celular no aplicativo de Bíblia de vocês. Atos capítulo 9. Nós lemos o seguinte, versos 1 e 2. Saulo,
aqui nós estamos falando de Paulo antes da sua conversão, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui Paulo menciona cartas de recomendação que ele pediu para o sumo sacerdote, a fim de que, quando ele fosse para Damasco, tivesse o quê? Autorização, legitimidade, para que ele tivesse autoridade, no caso aqui, quando ele não era convertido, para capturar cristãos e levá-los até Jerusalém. Então as cartas de recomendação serviam para que aquele que tivesse a carta, para que ele pudesse ter autoridade, reconhecimento. E vamos voltar agora para 2 Coríntios, né? Paulo está dizendo o que aqui, ó? Verso 2, vocês são a nossa carta. Paulo está falando que os cristãos da igreja de Corinto serviam como prova viva da legitimidade, da autoridade, do poder do ministério de Paulo. Isso é muito bonito, muito poderoso, não é? E Luiz, fala pra gente como podemos ter uma carta de Cristo hoje? Excelente pergunta, né? Então, os cristãos de Corinto foram reconhecidos como cartas de Cristo. Será que eles tinham algo de muito especial que nós não podemos alcançar hoje? Eu acho que um texto maravilhoso, Gisele, para a gente compreender e responder a sua pergunta, está em Mateus capítulo 25, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a parábola do grande julgamento. Vamos ler primeiro a partir do verso 31 até o verso 36. Abriu aí a sua Bíblia? Vamos lá então. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui Cristo está contando uma parábola sobre o seu retorno, sobre o dia do juízo. Verso 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então temos dois grupos aqui no contexto do juízo, os salvos e os perdidos. Qual é a característica dos salvos? Vamos ver aqui. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, aos salvos: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. A parábola segue com os integrantes deste grupo perguntando a Jesus: mas quando foi que fizemos estas coisas? Gisele, por favor, leia pra gente o versículo 40, que ele vai arrematar essa questão. Diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim o que fizeram. Aqui nesse trecho, mostra para a gente que devemos demonstrar amor, compaixão ao próximo, e não estamos fazendo isso só para as pessoas, isto estamos fazendo para Deus, E a nossa vida hoje pode ser um testemunho mostrando o amor de Cristo para as pessoas. Sim, com certeza. A nossa vida, ela é um testemunho. Nós podemos ser cartas de Cristo. Podemos recomendar Cristo às outras pessoas através da nossa vida e não somente das nossas palavras. Olhem só o que está escrito aqui. Aqui é um trecho de Ellen White na lição na parte de sábado. A irmã White diz assim: a conversão dos pecadores e sua santificação por meio da verdade é a mais forte prova para um pastor de que Deus o chamou para o ministério. A evidência de seu apostolado está escrita no coração desses conversos e é testemunhada por sua vida renovada. Cristo, a esperança da glória, é formado neles. Um pastor é grandemente fortalecido por esses sinais de seu ministério. E eu acrescento ainda que não só um pastor fica feliz e se sente realizado por ver suas ovelhas
agindo bem, testemunhando de Cristo, mas o próprio Cristo se alegra e fica muito contente em ver que o seu sacrifício não foi em vão. Que através do seu sacrifício, pessoas puderam mudar de vida a tal ponto que nada mais elas querem fazer do que divulgar esta verdade, esta possibilidade de reconciliação que nós iremos falar ainda neste nosso encontro. O próximo tema que nós falaremos aqui fala sobre sofrimento e glória. Duas coisas que parecem não andar juntas, né? Ou você sofre ou você está em glória. Mas aí Paulo tem uma opinião um pouco diferente, né? Vamos ler então, vou pedir a sua ajuda, Gi, por gentileza. Leia 2 Coríntios capítulo 4. Voltemos para 2 Coríntios, queridos. 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o 18. Leia pra gente, por favor, Gi. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo em que nos opera a morte e vocês a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. 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 Que texto bonito, não é? Sim. Eu gosto muito deste texto, especialmente o trecho dos versos 8 a 10. Todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não abandonados. Que coisa bonita, que promessa maravilhosa. E Paulo está falando aqui sobre o sofrimento, né? Sobre o cristão que sofre, porém ele aguenta o sofrimento por causa de uma esperança. Que esperança seria essa? Ele fala sobre a esperança dele, né? A fé dele é da vida eterna, que acabamos de ler aqui no verso 17. E eu gostaria também de destacar em João, no capítulo 16, verso 33, fala assim: está escrito: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Essa mensagem é muito, muito bonita. Amém. E falando disso, mostra pra gente para termos fé. Sim. Que Deus está conosco. Temos que ter fé. Não desanimar jamais. Né? Que no final a glória é certa. Isso, no final. Pode ser que aqui a gente sofra até a última gota de vida, né? Sim. Mas há uma recompensa que nos aguarda. E é a certeza de que receberemos esta recompensa que nos mantém de pé, apesar de tudo, apesar de tudo. E veja só que isso não é algo assim, o Luiz acredita nisso, né? A Gisele acredita nisso. Não, o apóstolo Paulo está falando, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. E tanto é verdadeira esta palavra que um grande reformador, trazido aqui pela lição, John Huss, ele disse o seguinte, vou ler aqui no nosso guia de estudos: ele, Deus, é o dono do mundo e nós somos desprezíveis mortais. No entanto, ele sofreu. Deus sofreu, meus queridos. O Deus encarnado, Jesus Cristo, o carpinteiro, sereno, sofreu. E ele só fazia o bem.
Porque essa pergunta, ela deveria ser tema de meditação de todos nós. Por que não deveríamos nós também sofrer? Particularmente quando o sofrimento é para nossa purificação. Olha que coisa bonita. Eu brinco dizendo o seguinte, né? O cristianismo ele é irritante para os outros, sabe por quê? Porque até mesmo quando a gente perde, a gente ganha. Não tem como acabar com a gente. A gente pode sofrer, a gente ganha. Porque se a gente está recebendo bênção, é bom. Se a gente está sofrendo, também é bom. Porque a gente é purificado pelo nosso Deus maravilhoso, que nos ama tanto. Isso é simplesmente maravilhoso. Agora nós vamos para o próximo tema da nossa semana. Eu espero que você esteja gostando da nossa conversa aqui, certo? Então, deixa aí os seus comentários sobre o que você está achando da lição, sobre esses temas, quais as suas dúvidas. Tem interesse em receber um estudo bíblico? Deixa aqui embaixo também. Acompanhe os demais conteúdos aqui do nosso canal. Visite a nossa igreja. Queremos que você esteja aqui conosco. Vamos agora para o nosso terceiro tema. Nosso terceiro tema tem como título Ministério de Reconciliação Centrado em Cristo. É uma palavra muito longa e tem um termo muito longo e tem uma palavrinha aí que pode ser meio complicada de entender, né? Gisele, que reconciliação é essa que Paulo vai falar? De onde que está isso na Bíblia para a gente poder entender? Para explicar isso, vamos voltar para a Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo 5, certo. versos 17 ao 21. E diz assim: é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos aos seus pecados e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus os exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aqui, Paulo fala através da mensagem que ele recebeu de Jesus, né? Que devemos nos reconciliar com Deus. E trazendo hoje, né? Como podemos nos reconciliar com Deus e com o próximo? Né? Essa é a grande questão. Porque a Bíblia traz essa história de um ser humano que antes estava super próximo de Deus, né? O via face a face e que agora está afastado. Então, como se reconciliar com Deus? Ou como ter acesso a essa reconciliação? Né? E especialmente, como estender essa reconciliação para os outros, né? Para os demais? Essa é a pergunta que nós vamos responder agora. E eu vou pedir ajuda, vou pedir auxílio aqui para dois trechos da Bíblia que a lição nos traz. O primeiro, ele está em Colossenses, capítulo 1. Então, vamos lá, Colossenses. Colossenses 1. Colossenses, achei. Amém. Capítulo 1, vamos ler do verso 19 até o verso 23. Paulo diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo é tão gostoso de ler que eu até empolguei e li verso a mais, né? Mas o que esse trecho está falando pra gente aqui? Que, meu querido, a primeira coisa que você precisa aceitar para se reconciliar com Deus é que você e eu somos pecadores. Somos pecadores. Éramos literalmente inimigos de Deus. Inimigos de Cristo, aquela pessoa que só fazia o bem, você era inimigo dela. Você era inimigo dele, Jesus Cristo. Você o crucificou. E por que ele aceitou isso? Por que ele aceitou morrer, morte de cruz, sangrar até a última gota? Por amor. Aquele que não
conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, é importante, é indispensável reconhecermos o peso e o preço pago na cruz. Sem isso, é impossível que a reconciliação de Deus nos alcance. É impossível. O segundo texto que nós vamos ler aqui está em Efésios, capítulo 2. Espero achá-lo mais rápido do que o texto anterior, né? Achei. Efésios, capítulo 2, vamos ler do verso 3 ao 16. Efésios, capítulo 2, versos 3 a 16. Entre eles, diz Paulo, também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, meus queridos, eu vou ler só até aqui esse trecho porque o nosso tempo, infelizmente, já está se apertando. Por natureza, fazemos somente o mal. Além disso, nós estávamos o quê? Mortos em nossas transgressões. Simplesmente mortos. E bem, como é que a gente pode fazer qualquer coisa estando morto, não é? Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, ó, a única solução é Cristo. Então a reconciliação com Deus não é uma opção, uma possibilidade. Você tem uma decisão a tomar, aceitar ou não. Mas se você quer vida, meu amado, só há uma opção. Só há uma opção. E eu queria ler um outro trechinho aqui. Acho que vai dar tempo da gente ler. Que está a partir do verso 13. Eu vou ler até o verso 16. Falei que não ia ler, mas Paulo é muito bom. Vou ter que ler. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, nós, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximados. A gente não fez nada para chegar perto de Deus. Foi Deus que desceu até nós. Não são nossas obras que promovem a reconciliação. Não. É justamente o contrário. É deixar de fazer as más obras. É a gente parar de querer estar no controle. É a gente entregar o leme para Cristo. É isso que possibilita a reconciliação. Porque a obra foi Ele que fez. A morte na cruz. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade. Queridos, como é que podemos alimentar desavenças entre nós, entre irmãos? Cristo nos uniu. Cristo nos uniu. E a Bíblia diz, o que Deus uniu, que o homem não separe. É um verso que diz sobre o casamento, mas nós todos somos o quê? Noivos. Né? Noiva de Cristo. Então não podemos ficar cultivando separações, divisões, brigas, dissensões. Então, a reconciliação que Deus realizou conosco, ela tem que se estender para o nosso próximo. Um ser humano verdadeiramente converso, ele vai alimentar intimidade com Deus e vai também alimentar boas relações com o seu próximo. Isso é uma verdade. E continuando nesse assunto, eu queria puxar um trechinho de Ellen White. Claro. Ela diz assim: temos de revelar ao universo, ao mundo decaído e aos outros mundos não caídos, que há perdão em Deus e que por meio de seu amor podemos ser reconciliados com Ele. O ser humano que se arrepende e que se torna contrito de coração, que crê em Cristo como sacrifício expiatório, compreende que Deus se reconciliou com ele. Foi-nos confiando o ministério de reconciliação. Como poder do alto, devemos rogar às pessoas que se reconciliem com Deus. Amém. 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 Essa mensagem não pode ficar só conosco, não é? Não, devemos pode. espalhar para as outras pessoas. Isso é verdade. Agora, as nossas palavras, para elas realmente exercerem uma boa influência através do Espírito Santo na vida das outras pessoas, ela precisa estar acompanhada de uma outra coisa, não é? Que coisa seria essa?
O que a gente faz uma vez que nós estamos reconciliados? Buscando santidade Buscando em santidade. Deus, Exatamente. confiando nele, permanecendo em Cristo. Sim. E para ilustrar isso, eu gostaria de chamar para a gente ler, para lermos 2 Coríntios. Claro. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, versos 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura, e os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E para continuar, no capítulo 7, verso 1, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém. Amém. Esse texto, ele é maravilhoso também, porque no Antigo Testamento nós temos, né, o santuário, um local onde poucas pessoas podiam entrar e na presença de Deus apenas uma, o sumo sacerdote, podia entrar. Mas agora, tendo Cristo como nosso sumo sacerdote, o próprio Deus, ele pode habitar em nós e nos transformar o nosso coração no próprio santuário dele. Na lição, tem ainda um outro trecho que eu gostaria de ler, que diz assim, que a santidade não é resultado do nosso esforço. E Paulo fala sobre isso, né? O poder não vem de mim, não é verdade? Mas a obra do Espírito Santo no coração. Ainda assim, cabe aos crentes guiados pelo Espírito, fazer a sua parte. Então, Deus, ele não nos usa como marionetes, né? Ele quer de mãos dadas conosco. Ele quer que a gente coopere com Ele. O que nós temos que fazer, então? Rejeitar a idolatria e toda prática impura. Temos que parar de colocar outras coisas no lugar de Deus, outras pessoas no lugar de Deus. Temos que parar de colocar este mundo aqui no lugar de Deus. E além disso, nós temos que reconhecer que somos santuário. Então temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa saúde, das nossas palavras, das pessoas ao nosso redor. Né? Nós temos que nos santificar. E isso não quer dizer deixar de pecar, né? Sim. Isso quer dizer o quê? Reconhecer que nós somos separados para um fim especial. E esse fim é adorar e glorificar o nosso Deus. Amém. E para encerrar a lição de hoje, vamos tratar de um assunto polêmico. Eita! Luiz, é verdade que Paulo fala sobre uma tristeza que é boa? Que tristeza seria essa? Tem até aquele meme, né, que a moça fala assim, será? Né? Será? Será que Paulo endoidou de vez, né? Ele já falou sobre glória no sofrimento. Agora está falando de tristeza que é boa? Esse homem é maluco, né? Ou maluco, ou usado pelo Espírito Santo, né? Não tem uma terceira opção. Então vamos lá, vamos esclarecer isso. Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 7. Vamos ler os versos 8 a 11. Por quê? Abriram aí? Tudo certo? Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo. Embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes neste assunto. Então Paulo, ele está aqui falando sobre dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. E qual é a diferença? Qual é a diferença? É o fim. Tristeza é tristeza. Tristeza é ruim. Mas como José,
disse lá no Antigo Testamento, né? Para os irmãos dele, o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. E Deus pode fazer isso hoje na nossa vida também. Ele pode pegar a nossa tristeza, aquilo que de ruim acontece conosco, e transformar em bem. Esse é o poder do nosso Deus maravilhoso. Deus pode pegar a tristeza que nós sentimos e transformar isso em impulso para arrependimento sincero. A tristeza, segundo Deus, é a tristeza por ter pecado. É a tristeza por ter entristecido o nosso Deus com os nossos pecados e com as nossas falhas. É a tristeza que nos leva a nos ajoelharmos perante Deus e falar assim, Senhor, me desculpa. É a tristeza que Paulo comenta em Romanos capítulo 7, não é? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, acabo fazendo. Né? Senhor, meu Deus, quem me livrará do corpo desta morte? E aí depois ele fala, né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. É o fim da tristeza, que é a salvação, que ele diz aqui, ó, que a ninguém traz pesar. A salvação não traz pesar. Agora, e a tristeza segundo o mundo é o quê? A tristeza segundo o mundo é a tristeza por não ter conseguido o que você queria. É você ter tentado de todas as maneiras satisfazer os seus próprios prazeres e não ter conseguido. Ter tentado infernizar a vida do outro e não ter conseguido. Essa tristeza, que fim que vai dar? É a morte. Porque essa tristeza vai te levar a tentar com mais força ainda, numa futura ocasião, aquele mal, e Deus me livre você conseguir executar esse mal. Deus nos livre. Então Paulo fala assim de uma tristeza boa, que é a tristeza que nos leva para mais perto dele. Amém. Para mais perto dele. Amém. Queridos, por hoje nós teremos que terminar o nosso estudo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Vamos recapitular o que nós vimos? Então, nós vimos primeiramente que Paulo pregava uma mensagem viva que ele recebeu do próprio Deus e que essa mensagem ela era atestada pelos cristãos de Corinto. E essa mesma mensagem ela pode ser atestada hoje por nós também. Podemos ser cartas de Cristo, cartas que recomendam Cristo às outras pessoas. Nós vimos também que o ministério de Paulo, a mensagem dele era de reconciliação entre nós, seres humanos, antes inimigos de Deus, e que agora podemos ser chamados de filhos, herdeiros do Deus vivo. Nós vimos também que o sofrimento acontece, né? Nós sofremos, mas este sofrimento, ele pode ser suportado pelos cristãos por causa da nossa grande esperança do breve retorno de Cristo, né? E mesmo que nós nos entristeçamos neste mundo, essa tristeza ela nos levará para mais perto de Deus, produzirá arrependimento verdadeiro. Amém. Né? E por fim, uma vez que recebemos essa mensagem, devemos proclamá-la. E devemos proclamá-la com palavras e também com a nossa vida de santificação. Não santificação para obter a salvação, mas porque obtivemos a salvação em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Vamos encerrar com uma oração? Vamos. Você poderia orar para a gente, José, por favor? Oremos. Querido Deus, obrigada por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nos ajude a ser cartas de Cristo, que possamos demonstrar o Teu amor e a Tua misericórdia ao próximo. Fica conosco, abençoe os familiares que acompanharam a gente neste momento. Perdoa nosso pecado, nos ajude a ser exemplo de Cristo, Senhor. Amém. Essas bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por nos acompanhar e esperamos vocês no próximo estudo.